Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso vídeo de frações parciais. No vídeo de hoje a gente vai ver o segundo caso, que é quando o denominador contém fatores lineares repetidos. A gente tem aqui a definição, né? Sendo uma f de x uma função, nós temos o nosso numerador e o nosso denominador, onde o nosso denominador ele é um fator linear e ele pode ser repetido, que é o caso do nosso segundo caso de hoje. Por exemplo, a gente tem o denominador ax mais b elevado a n. Pode ser qualquer grau e pode ver que são o mesmo, ele é o mesmo fator. Então, ele vai ser repetido n vezes. A gente começa de que forma? O primeiro denominador aqui, a gente vai decompor em frações, em pequenas frações parciais, a gente vai decompor. Então, o primeiro termo vai ser elevado ao primeiro grau, o segundo ao segundo grau, e a gente vai indo sucessivamente na soma até chegar ao grau que se encontra o nosso fator aqui. Tá? O nosso n. Por exemplo, para ficar mais claro, a gente tem aqui uma função onde o numerador é x ao quadrado e o nosso denominador é x menos 1 ao cubo. Então, a gente vai decompor em frações parciais. Nós vamos decompor em 3 frações parciais. Por quê? Vamos ter, então, um azinho, mais um b, mais um c. Por quê? Vocês observem que aqui a gente tem 1 ao cubo, 3. Então, a gente vai repetir 3 vezes o nosso denominador. Então, lembrando que a gente tem que colocar o nosso grau. Então, fica x menos 1 na 1, x menos 1 ao quadrado e x menos 1 ao cubo. Então, a gente tem que decompor e tem que ir indo os nossos denominadores da ordem crescente, a gente vai indo. Então, se aqui é o cubo, primeiro a gente vai escrever o primeiro fator elevado a 1, o segundo ao quadrado e o terceiro ao cubo. Fazendo isso, o que a gente precisa fazer agora? O nosso MMC, para encontrar os nossos coeficientes A, B e C. Vocês observem que os nossos fatores aqui, ó, eles são lineares e repetidos. Então, o nosso denominador vai ser um fator linear repetido, que é o próprio denominador. Então, fazendo o nosso MMC, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos repetir a nossa fração, x ao quadrado sobre x menos 1 ao cubo. E agora sim vamos fazer o nosso MMC. Então, vamos fazer uma barra comprida. Então, a gente pode escrever o nosso x menos 1 ao cubo como sendo x menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado. Para ficar até mais fácil a nossa notação na hora da gente dividir aqui os nossos denominadores na hora de fazer o MMC. Então, fazendo o nosso MMC, a gente tem x menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado. Nós temos que dividir o nosso denominador com o primeiro denominador e multiplicar pelo nosso numerador. É esse o processo do MMC. Então, x menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1 vai nos restar x menos 1 ao quadrado, que multiplica o nosso a. Então, vamos ter a que multiplica x menos 1 ao quadrado. Agora, nós temos um x menos 1 vezes um x menos 1 ao quadrado que divide o x menos 1 ao quadrado. Então, a gente vai ter apenas o x menos 1 mais b vezes x menos 1 ao quadrado. Agora, a gente tem um x menos 1 vezes um x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1 ao cubo. Vocês observem que x menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado é o mesmo que x menos 1 ao cubo. Então, quando a gente for dividir o nosso denominador por este daqui, a gente vai ter apenas o coeficiente c. Agora sim, nós temos uma igualdade. Os dois lados da igualdade têm o mesmo denominador. Então, a gente pode cancelar esses nossos denominadores, a fim de encontrar o nosso A, o nosso B e o nosso C. Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos reagrupar os termos de forma que fique mais claro que a gente consiga encontrar o nosso sisteminha. Então, vamos primeiramente abrir aqui o nosso polinômio. Então, aqui, pessoal, é x menos 1 elevado a 1, não ao quadrado, porque x menos 1 dividido por x menos 1 ao quadrado é x menos 1. Corrigindo isso, então, a gente tem que x ao quadrado é igual ao a que multiplica x menos 1 ao quadrado. Então, a gente sabe que vai ser x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, mais o nosso b, que multiplica o nosso x menos 1, mais o nosso c. Agora sim,
Quando a gente abriu agora todo o nosso polinômio ali, a gente pode reagrupar de maneira mais satisfatória. Então, como a gente vai reagrupar isso? Nós vamos ver os termos que têm semelhantes. Bom, a gente sabe que o nosso A aqui tem x ao quadrado, mas o nosso B não. Então, vamos reescrever da seguinte maneira. Todos os termos que têm x ao quadrado vamos colocar em evidência. X ao quadrado, que multiplica o nosso A. O nosso B não tem x ao quadrado, então será só o nosso A. Mais agora o nosso termo que contém x, apenas os que contêm x. O nosso A tem o menos 2x e o nosso B tem o x. Então, vamos colocar x em evidência e nós vamos ter, então, menos 2A mais B. O C não tem x nenhum, então a gente terminou de reagrupar os termos que têm x. Agora a gente tem que reagrupar os termos que não têm nenhuma variável. O nosso A tem 1 mais 1, o nosso B tem menos 1 e o nosso C tem o próprio 1. Então, a gente tem o nosso A menos o nosso B mais o nosso C. Terminamos por aqui? Não, ainda não terminamos. Por quê? Agora a gente precisa igualar a nossa equação com os termos que são semelhantes do outro lado da igualdade. Então, nós sabemos que deste lado aqui da igualdade só tem o x. X ao quadrado, não temos x e muito menos nenhum coeficiente, nenhum 1, nenhum 2, nenhum 3, nenhum 0, nenhum outro. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos montar um sisteminha a fim de encontrar o nosso A, o nosso B e o nosso C para substituir na nossa fração parcial aqui, para nós substituirmos esses valores para depois, quando formos fazer uma integral, fique mais fácil a gente conseguir encontrar os resultados, né? Que é esse o objetivo da decomposição de frações parciais, encontrar os nossos numeradores. Então, agora vamos agrupar todos os termos que têm x. O nosso A tem x ao quadrado, deste lado tem 1x ao quadrado. Então, como é 1, será apenas 1. O nosso menos 2AB, nosso menos 2A mais B, não tem nenhum termo deste lado aqui com x, ó. É um 0x. Mas como não tem, então aqui vai ser 0. Então, a gente vai ter menos 2A mais B igual a 0. E também teremos A menos B mais C, que também será igual a 0, porque não tem nenhum termo deste lado com nenhuma variável. 1, 2, 3, não tem nenhum. Então, será igual a 0, justamente por causa disso. A gente pode ver que quase que é imediato que A é igual a 1. Então, a gente pode substituir nesta equação, vamos chamar a primeira de 1, a segunda de 2 e a nossa última de 3. Nós podemos substituir na nossa 2, aqui, o valor de A, que é 1, a fim de que nós encontramos o nosso B. Então, escrevendo a nossa 2, nós teremos menos 2A mais B igual a 0. Como o nosso A é 1, é só substituir no lugar do A o nosso 1. Então, vai ser menos 2 vezes 1 mais B igual a 0. Teremos menos 2 mais B igual a 0. Portanto, adicionando 2 em ambos os lados da igualdade, teremos que B é igual a 2. Temos o nosso valor de A. Já encontramos o nosso valor de B. Resta encontrar o valor de C. Agora é só substituir na equação 3 o valor de A e o valor de B, a fim de que nós encontramos o nosso valor C. Então, a gente vai ter, a partir da terceira equação, A menos B mais C igual a 0. Nós teremos o nosso A é 1, menos o nosso B, que é 2, mais o nosso C igual a 0. Então, nós vamos ter 1 menos com 1 menos, mais 2, mais C igual a 0. O 1 mais 2, 3, mais C igual a 0. Subtraindo 3 em ambos os lados da igualdade, nós vamos ter que C é igual a menos 3. Portanto, encontramos os nossos valores, o nosso A, B e C, para substituir, então, nos nossos numeradores, encontrar os valores. Então, a gente pode reescrever x ao quadrado sobre x menos 1 ao cubo da seguinte maneira, como sendo, vou até reescrever x ao quadrado, x menos 1 ao cubo, como sendo o nosso 1 sobre x menos 1, mais o nosso b, que é 2, sobre x menos 1 ao quadrado, e menos o nosso 3, porque o nosso c é negativo, sobre x menos 1 ao cubo.
E assim, então, fizemos a decomposição das nossas frações parciais no segundo caso, que é quando o denominador contém fatores lineares repetidos. É isso, pessoal. Até a próxima. Continuem assistindo os vídeos do canal. Tchau, tchau. Né?